estudo do livro de Efésios. Eu havia parado no último áudio, eu havia parado no verso 28, diz assim: assim devem os maridos amar as suas próprias esposas como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Eu quero fazer uma introdução fazendo uma analogia, e eu espero que tu entenda. Vamos fazer uma analogia de Deus Pai e Deus Filho. Se tu pega Filipenses no capítulo 2, tu vai ver que o nosso amado Senhor Jesus Cristo, ele é em essência igual a Deus. Filipenses 2, 6. Que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. E eu já falei, vou falar de novo, forma é morfe do grego, essencialmente ele é Deus, em essência ele é Deus, ele é igual a Deus. Esse igual aqui também, usurpação ser igual, é iso, é igualdade, é totalmente igual. Tem algumas palavras que a gente usa iso e a gente não sabe. Eu, no meu trabalho, no início, sempre se falava sobre isonomia, que nós íamos receber um aumento por causa da isonomia que eu não sei se algum dia saiu. Inomia vem de nomos, é lei, e iso, igual. Então, iso é igual, tem isótomo, tem isóbaro. Muita vez a gente já escutou no colégio essas palavras iso, a gente nunca teve noção do que significava. Mas isonomia era lei igual, então se dizia, embora que eu não entendesse quando jovem essa palavra, se dizia que a lei que deu aumento para outros órgãos deveria dar aumento para nós, era a mesma lei, então se reivindicava no meu trabalho a isonomia. Então, iso é igual, exatamente igual, mas ele é exatamente igual ao Pai, mas ele toma a forma de servo, eu já falei, o servo é o doulos, ele toma uma posição de escravo. E aí ele se submete ao Pai, ele é obediente ao Pai. Então, imagina, ele é Deus, ele é igual ao Pai, ele não é inferior, eles são iguais. Mas ele toma a forma de servo, de escravo, e ele obedece. Se tu pega o livro, o Evangelho de João, tu vai encontrar várias situações em que Jesus ele coloca, olha, eu só faço o que o Pai mandou, eu faço a vontade do Pai, o que o Pai me manda eu faço. Então ele se coloca submisso ao Pai. Ele é igual ao Pai, mas na sua função, e eu vou pegar um versículo só aqui que eu já marquei para te ver, que é João 8:29. Aquele que me enviou está comigo, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então Jesus aqui está dizendo, olha, eu faço sempre o que agrada o Pai. E ele vai dizer, olha, o que eu ouvi do Pai, isso eu falo. E eu faço sempre a vontade do Pai. E quando ele está para ir à cruz, ele ora ao Pai. Mas ele já se coloca submisso, ele diz, não é como eu quero, é como tu quer. E aí eu quero que tu compreenda, ele é Deus, ele é igual a Deus, ele é totalmente Deus, em essência, em igualdade, mas ele se coloca numa função submissa a Deus. Mas não é submissa à força, por ditadura de Deus, e Deus determinou, agora eu quero que tu seja, não. É por amor, é tudo por amor. E ele se colocou nessa posição de submissão. Se tu pegar também aqui em Filipenses 2, no verso 9 diz, por isso também Deus o exaltou soberanamente, ele deu o nome que é sobre todo nome. E aí o Pai, vendo a submissão do Filho, voluntária e amorosa, ele exalta o Filho acima de todas as coisas, ele dá uma exaltação
soberana. Diz que aqui do grego é hiper. Da onde vem a nossa palavra hiper? Quando a gente fala hiper, é algo grande demais. É hiper. Do grego é hiper. Então ele exalta soberanamente acima de todo nome. E essa é a analogia, só que o filho é igual ao pai, mas ele se submete. E essa analogia eu quero fazer para o casamento. E eu tenho colocado, não existe inferioridade, existe igualdade. Paulo disse, ó, tanto o homem como a mulher são iguais. A mulher provém do homem, como o homem provém da mulher. Eles não têm diferença. Um do outro diante de Deus são iguais. O homem não é melhor que a mulher diante de Deus. E nem a mulher é melhor que o homem diante de Deus. Os dois estão diante de Deus em igualdade. Agora, a função é diferente. E aí essa submissão é voluntária, como é o exemplo de Cristo. É seguir o exemplo de Cristo. Eu vim para servir, não para ser servido, e se colocar como servo. Então, a mulher vai tomar uma posição de submissão voluntária, por amor. Não é de inferioridade, mas é para cumprir a missão. Ela vai ajudar o homem a cumprir a missão e ela se submete voluntariamente, não é por força. É por amor. É o exemplo de Cristo. E aí não tem que, eu sou autoritário, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, é tu obedecer ao Senhor, é tu te colocar numa posição de servo, de submisso, em amor. O homem, ele vai, na sua liderança e na sua função que Deus lhe dá, que é de liderar, de ser o cabeça, ele vai honrar a mulher, ele vai exaltar a mulher. Ele vai trabalhar para que a mulher ocupe a melhor posição e que a mulher esteja num estado diante de Deus cada vez melhor, agradável a Deus. E é isso que Cristo fez com a igreja, ele exalta a igreja. Foi isso que Deus fez com o filho, ele exaltou soberanamente. Então, o homem, em resposta e em obediência a Deus, ele vai honrar a sua própria esposa. A sua própria esposa, não é a esposa dos outros. Não é ficar exaltando e honrando as outras, é honrando a sua própria esposa. Então essa analogia do Pai, Deus Pai e Deus Filho, é uma analogia que nós podemos usar para o matrimônio. Então, o marido vai procurar agradar a esposa. E aí nós vamos pegar 1 Coríntios 7, 32. O apóstolo Paulo ele explica essa situação. Ele diz assim: e bem quisera eu que estivesses sem cuidado, solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. Então, é isso que é o bíblico. É 2 funerais. Eu morro para mim mesmo. Mas não é só eu estou aqui para te agradar. E aí tu diz, tu tem que me agradar, porque a Bíblia diz. Não, tu tem que me agradar. Sim, a Bíblia diz. Mas é vice-versa. Não é 2 pesos e 2 medidas. Não é a mulher tem que agradar o homem e o homem diz, não, tu tem que me agradar. A Bíblia diz que tu tem que me agradar, sim, mas a Bíblia também diz que o homem tem que agradar a mulher. Então é igualdade. Os dois vão procurar um agradar o outro. O marido vai procurar ser agradável à esposa. Ele vai procurar ser agradável, agradar a sua própria esposa. O que acontece na prática é que muitas vezes o marido ou o homem é agradável com todo mundo. Se é no trabalho, se a mulher fala com ele, ele fala com toda a educação, com todo o jeito. E na igreja, em outros lugares, com outras pessoas, ele é muito agradável. Ele tem com outras pessoas uma paciência de Jó.
Agora, quando é com a esposa, é só na rispidez. Aí tu diz, sim, mas o esposo... E vice-versa. Algumas vezes a mulher com as outras pessoas fala de maneira agradável, de maneira respeitosa, de maneira amigável. Mas quando é o marido, é paulada. Eu coloquei no outro áudio, nos outros áudios, e eu disse, eu já vi muitas vezes. O homem muitas vezes ele está falando para a mulher, poxa, é assim, é assim, é assim. A mulher nunca aceita. Aí um belo dia um outro de fora fala, ou numa mensagem, ou numa pregação, ou na mídia, na internet, ou ela escuta na rua e ela vem dizendo, olha, hoje escutei tal coisa, mas trazendo assim como se fosse a coisa mais sábia do mundo. E respeitando, olha, é assim. E o marido fica parado, poxa, eu sempre falei isso, ela nunca deu bola. Agora, quando o outro falou, poxa, fulano falou, e eles, poxa, eu sempre falei isso aí. Só que o marido parece que não existe o prazer de honrar o marido. Parece que é um prazer de honrar os outros, de exaltar os outros. E vice-versa. Uma mulher fala uma coisa, o cara, fulana falou isso. E a esposa fala, não é bem assim, não é assim. E aí ele dá contra. Então é aquilo, se existe governo, eu sou contra. Dentro do matrimônio. Paulo, quando ele escreve sobre marido, em Colossenses 3,19, ele diz, amai as vossas próprias esposas e não se irriteis, e não vos irriteis contra elas, em Colossenses 3,19. Então, não é tratar com ira. Parece que tu está sempre com uma pedra na mão, com ira, para tratar com ira, com raiva. Não, Paulo está dizendo, não é com ira, não é se irritando. É tratar com amor, é pedir a Deus e pedir sabedoria para Deus para criar um ambiente de crescimento. De maneira que tu não seja ácido nos teus comentários, mas que tu possa ajudar de maneira sábia. Cristo criou um ambiente para a igreja crescer e fez tudo pela igreja e faz tudo pela igreja e vive para interceder para a igreja. E o marido vai ter que fazer o mesmo pela esposa. Ele vai procurar de toda maneira agradar a sua própria esposa. Eu volto a dizer, a própria esposa. Mas às vezes parece que essa é a última que ele quer agradar. Ele quer ser agradável para todo mundo. Com todo mundo ele quer ser agradável, com homem, com mulher, aonde ele puder ele quer ser agradável. No trabalho ele quer ser agradável com todo mundo. Ele quer ser querido por todos, mas ele não quer ser agradável com a esposa. E vice-versa. A mulher não quer ser agradável com o esposo. E aí nós vamos ter que chegar vidas abnegadas, é tu negar a ti mesmo. Se tu quer ser discípulo de Cristo, tu vai ter que negar a ti mesmo, tu vai ter que renunciar ao teu direito. Senão tu não é. Se alguém quer ser meu discípulo, é desse jeito. Jesus já deu a regra clara, não, ele não deixou assim, não é bem assim, vamos ficar... Se tu não quiser, faz a tua parte um pouquinho, já serve. Não é. Nega a ti mesmo, toma a tua cruz e me segue. E aí nós entramos no nosso problema, nós somos egoístas até a medula, é a essência nossa, é buscar o nosso próprio interesse, eu tenho que estar feliz, é o humanismo secular, é buscar a minha autossatisfação. E muitos casamentos se terminam por motivos egoístas porque o homem já acha que não está legal, não está bom para ele. Não está bom para ele. Eu não estou feliz. Então aí ele quer terminar o casamento. E ele não está se preocupando com ninguém mais a não ser com ele mesmo. E aí o mundo já diz, não, tu te preocupa muito com os outros, tu tem que pensar mais em ti. Ele já está pensando nele sempre, ele já é egoísta. Nós somos egoístas até a medula. Agora o que Deus está nos chamando é negar a si mesmo, é uma vida abnegada. Cada um tem que fazer a sua parte. E isso aí... Eu não estou dizendo que tem que haver um coitadismo, tu é um próximo, que por fazer a tua parte tu vai
aceitar tudo, não, de maneira digna. É que tu possa sofrer abuso, mas não, é porque Deus mandou. Eu sei que Deus mandou e a gente vai agir, mas ninguém vai ser um coitado, ninguém vai ser um capacho. Aceitando tudo, não, é com respeito, a mulher com respeito vai falar as coisas, mas com respeito. Aceitando a autoridade do marido, mas falando com amor. É fácil tu respeitar quando tu sabe que tu vai ser punido. É fácil. Então, muitas vezes o que acontece dentro é a mulher atacar o esposo e não se subordinar. E aí, como eu disse, ela tem um caminhão de recurso, o marido não é o que ela queria. Aí ela pode dizer, não, tu não é o homem que eu queria, tu não é romântico, tu não é um homem carinhoso, tu não sabe tratar uma mulher. Mas é engraçado, o homem ele não sabe tratar a sua esposa, ponto. Mas quando é com outra mulher estranha, aí ele sabe, é engraçado isso aí. Aí ele sabe ser agradável, ele sabe ser diplomático, ele sabe respeitar, mas ele não sabe tratar a sua esposa. E a esposa reclama, tu não sabe lidar com a mulher. Tu não é um homem carinhoso, tu não é romântico, isso é normal. Mas é engraçado que quando é para fazer coisa errada, ele rapidinho ele consegue se transformar. É uma coisa estranha isso aí, o homem consegue ser outro. Para conquistar alguma coisa que ele quer, ele consegue se mudar. Depois ele volta o que ele é um bruto, ele é um homem que ele não é romântico. E aí a mulher ataca ele, ele não é romântico, ele não sabe tratar uma mulher. Mas ele não sabe quando é a esposa dele, porque se ele trata com outra, ele é todo cheio de palavras melosas. E aí entra o que está escrito em Provérbios 14, no verso 4. Eu gosto desse texto. Muitas vezes a mulher ela ataca muito o marido. E o marido é um próximo, ele não é sem vergonha. Eu vou pegar essa parte que eu gosto desse Provérbios 14, 4. Muitas vezes o marido está fazendo todo o esforço, ele não é sem vergonha, porque parece que o sem vergonha é respeitado. O que é sem vergonha parece que esse se dá bem. Mas o marido que não é sem vergonha, que está trabalhando, que não é golpista, mas que está tentando, ele é atacado e a mulher ataca ele com força, ataca nas suas debilidades, chega a botar ele por terra. E ele não é isso, e ela se queixa, e tu não é assim, e tu não me compreende, e tu não me ouve, e tu não sabe tratar, e tu não sabe dar. E o homem fica desesperado, porque ele não sabe mesmo. O que sabe é sem vergonha, o sem vergonha sabe. Quando é para fazer coisa errada, sabe, mas quando está, muitas vezes o homem não sabe, ele é um bruto. Mas eu gosto tanto de Provérbios 14, 4, que diz assim, não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi a abundância de colheita. Então, muitas vezes existe queixa que o homem ele não é um homem carinhoso, ele não sabe lidar. Ele é um bruto. E aí existe a reclamação, mas esse homem não é sem vergonha, não anda de nada com outra mulher, não é o que anda faceiro, o que anda conversando com tudo que é mulher, ele não se acha nada, ele é um homem trabalhador. Mas aí a mulher não gosta. Porque não sabe, porque não é carinhoso, porque não sei. Ele é um brutão, ele é um bruto. Não é romântico, não sabe lidar, não sabe entender uma mulher. E aí ele é cheio a mulher tem cheio de reclamação. Mas aí Salomão escreveu, olha, não havendo bois, o estábulo fica limpo. O boi ele suja o estábulo, dá trabalho. Se tu tirar os bois do estábulo, o estábulo vai ficar limpinho, sempre cheiroso, sempre legal. Não vai ter trabalho, tu não vai ter reclamação nenhuma. Mas aí Salomão diz, mas é pela força do boi que há abundância de colheita. Se os celeiros estão cheios é por causa desse boi, desse bruto, desse boi forte que é difícil lidar com ele e que faz com que o estábulo esteja uma bagunça, mas é por causa dele que tem o celeiro cheio.
Então, muitas vezes, assim, é um homem que não é esse homem romântico, que não é o homem dos sonhos. E às vezes eu nem orei por ti, esse não é o homem que Deus tinha para mim. Mas é um homem trabalhador, é um homem esforçado, é um homem que paga as contas, que procura suprir as necessidades da sua família. E pela força desse bruto é que as despesas estão cheias, que as crianças estão comendo. Tu não sabe o que o marido muitas vezes passa no trabalho, o que ele ouve, mas ele é trabalhador. Agora, o problema do homem é que ele precisa ser tratado. Ele precisa ser mudado, ele precisa, não é? Ele não sabe, mas ele vai ter que fazer. Ele vai ter que tratar. Porque é engraçado que o homem que não presta como homem, que é mulherengo, que é não sei o quê, parece que esse é bem quisto, esse é o colocado no altar, porque ele sabe falar. E aí Salomão escreve em Provérbios 5,13, ele diz, e aí cabe para o homem e cabe para a mulher, embora que aqui esteja a mulher, mas o homem também cabe para os dois, diz assim, os lábios da mulher, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como espada de dois gumes, os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno. Então, quando tu vê que o homem tem muita doçura, é muito mel e é muita suavidade, tem que ficar esperto, tem coisa errada. Não é o normal. Então, parece que esse é o certo, mas esse geralmente não é o correto. É muito doce, é muito mel, é muita florzinha, não é o normal do homem. E aí Salomão alerta, olha, os lábios da mulher, e aí eu vou pegar a mulher ou o homem estranho, destila um favo de mel. E aí a mulher se encanta. Pô, fala de um jeito como eu trato uma mulher do jeito que a mulher quer ser tratada. Um homem maravilhoso. Mas aí Salomão diz, olha, mas o fim é terrível, os pés dele estão descendo para o inferno. E vice-versa, muitas vezes o homem não se sente valorizado, não se sente respeitado em casa. E aí uma estranha diz, mas olha, um homem desses é trabalhador, um homem desses aí. E aí o homem se sente tal, mas esse é o enganoso, é o estranho. Então, o que tem que ser feito? O homem tem que procurar ir contra a sua natureza. E ele tem que tentar de todo jeito suprir as necessidades da sua esposa e pedindo graça para Deus. Vamos pegar o meu exemplo, eu fui trabalhador, e eu nunca fui um homem romântico, não sou, mas eu não me esqueço de nenhuma data da minha esposa, das datas que eu sei que é importante para ela. Eu procuro fazer bilhete, procuro fazer alguma coisa, e eu não sou, mas é contra a minha natureza, mas eu sei que para minha esposa isso é importante. E eu não estou no nível bom, se pegar para ela, diz, não, ele não é nada do que eu quero que ele seja, e eu estou longe, e eu procuro fazer o mínimo, pelo menos. Mas eu tenho certeza de chegar para minha esposa e dizer, não, eu tenho que melhorar, mas eu sempre coloco, eu quero melhorar. Eu sei que eu não consigo, mas eu quero ser melhor. E eu quero atingir o nível melhor. Mas não é muito fácil. Mas eu tento, eu pego meu exemplo, eu faço aniversário. Se tem qualquer data que eu sei que é importante para minha esposa, eu procuro fazer alguma coisa. Tem vezes que até minha esposa não lembra de alguma data. Eu estou sempre com as datas marcadinhas ali, segura, para fazer. E aí tu pode dizer assim, mas então tu é o cara. Não sou. Eu já disse, a minha esposa for fazer um áudio e falar o que eu sou, e ela acaba com esse canal do YouTube, já pode terminar. Aí ela vai dizer, não, ele não é nada, e olha, nem escutem ele. Porque não é da nossa natureza, a gente tenta e pede graças a Deus. Agora, como eu disse, tem que haver um querer forte, eu quero. Agora, tem que entender que eu tenho as minhas dificuldades, que Deus está tratando comigo. Alguém disse, não te irrita comigo, porque ainda Deus não acabou o que ele começou. Filipenses, no capítulo 1, verso
6 diz que tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai aperfeiçoar, mas é até o dia de Jesus Cristo. Então tem tempo ainda. E Deus começou a boa obra em mim, mas você tem que ter paciência comigo. Porque ele vai aperfeiçoar até ao dia de Jesus Cristo. Então tem que ter paciência. Eu tenho que entender que a minha esposa, ela não é perfeita, ela tem suas falhas. E que eu não sou perfeito, eu tenho muitas, mas é muita falha, não é pouco. O que acontece é que quando você casa, você está naquela emoção do amor e a gente não vê defeito de nenhum, de ninguém. A gente está naquele amor semelhante ao amor da mãe, a mãe não vê falha no filho. A mãe não consegue ver uma falha no seu filho é um anjo. Parece a história da coruja falando para a águia, olha, meus filhos são os mais lindos do mundo, não? São maravilhosos, são isso, são bonitos quando tu vê. Aí a águia vê uns filhotes de cruz credo e, poxa, terminou, matou. Aí a coruja foi reclamar, poxa, tu comeu meus filhotes, eu te falei, nós tínhamos acordo entre nós. Mas aí a águia disse, pô, mas tu disse que teus filhos eram os mais bonitos do mundo, aqueles eram os filhotes de cruz credo, eu achei que não podiam ser teus filhos. Então, quando você está no enlace matrimonial, na emoção do amor, você está nesse amor de mãe, que não se vê erro, tu vê um anjo do teu lado. O homem vê um anjo e a mulher vê um anjo, e olha, separar esses dois é difícil, separar pais, quase morrem, se tu separar eles, um dia eles se matam. Só que ninguém é anjo. Quando eles veem a realidade e vê que o homem está cheio de defeito e que a mulher está cheia de defeito, e aí já casaram, agora já estão casados, e aí é complicado. E aí não tem volta, por isso que os discípulos disseram, pô, sei, mas aí é difícil, então para casar é meio furada, é furada se casar, então se tu está dizendo que não pode separar, aí é furada. Então nós temos a dificuldade, e é isso que eu acho que falta alguém pegar as testemunhas e dizer, olha, essa mulher é cheia de defeito, ó, esse homem é cheio de defeito, ele é cheio de defeito. Ele vai, depois que deitar, encher a barriga, ele vai roncar que nem um porco. Tu tem que estar preparado e vice-versa, tem dificuldade. Essa mulher vai te atacar, ela não vai te dar moleza, ela vai pulsear a tua autoridade, tem que dar real. Mas o casalzinho está ali abraçadinho, vendo só flores, é só céu, mas eu não sei por que não chega alguém para mostrar a realidade. É assim, 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 vai ser desse jeito. E vocês vão ter que perdoar um outro, e tem um monte de defeito. E ele tem que dizer para a mulher, olha, ele tem uma mãe. A minha esposa deu sorte que eu era órfão. E aí ela teve sorte, mas se eu tivesse uma mãe, aí ela ia ter confusão, porque aí ele tem uma mãe, ele está casando, mas tu vai ter uma sogra, não te esquece, está no pacote. Tem uma sogra junto, tu vai receber uma sogra. Olha bem se tu tá com vontade de encarar essa velhinha, se tu vai encarar essa velhinha com respeito ou se tu não vai querer encarar. Então tem que haver tudo isso aí. Eu acho que falta muita clareza no casamento. Antes de casar, falta muita clareza. E por isso dá zebra. Depois, quando você vê as claras, você diz assim, por que eu casei? Esse não era o homem que eu queria casar. Aí já se diz, eu nem orei. E aí existe muitas vezes a situação que tem uma pessoa que casa para sair de casa, que já não aguenta mais a mãe, já não aguenta mais a vida, e acha que o casamento é um escape. E depois diz assim, poxa, eu saí do céu e vim para o inferno. Eu achei que eu estava no inferno, mas eu não estava, eu estava no céu, agora eu estou no inferno. E agora é tarde. Compreender? Agora é tarde. Então o que falta, eu acho, muitas vezes é chegar e dar real. Alguém que se anime a levantar e confrontar a verdade, porque é esse o nosso problema, até mesmo na igreja. Se confrontar alguém, parece que você sempre quer dar uma palavra boa, e aí a pessoa sai e diz, eu recebi uma palavra tão boa, mas não se confrontou com o pecado. Aí o pecador vem, não conhece Jesus, aí tu dá aquela palavra assim de ânimo, ele sai, eu saí tão bem, conversei tão bem com fulano, me senti tão bem, sim, mas não houve mudança, não houve conversão, porque
Só se fala de amor, de amor, de amor, não se fala de juízo, não se fala de pecado, não se fala da condição do ser humano e que ele está indo ao inferno, não, Deus te ama, fica tranquilo. Deus quer o melhor para ti, fica tranquilo, não esquenta a cabeça. Então, são essas coisas que são complicadas. E o que o apóstolo Paulo fala aqui, e que é importante, e eu já ressaltei, é a própria esposa. Eu acho interessante quando ele faz, o marido deve amar a própria esposa como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, eu não vou chegar aqui, eu não vou finalizar ainda, mas aqui é a união. Quando se une homem e mulher, eles são um corpo só, é uma carne só. E aí tem que haver cooperação com o outro. Ninguém jamais aborreceu o seu próprio corpo. Mas cuide, protege e preserva. Então Paulo está dizendo, é desse jeito que o homem tem que fazer. Agora é a própria esposa, não é as esposas dos outros. Não é querer ser o galanteador das esposas dos outros e a sua esposa ele trata de mau jeito. É com a sua própria esposa. E aí nós temos outro problema, porque ninguém fala. Quer dizer, eu não vejo a pessoa falar. Eu vi histórias, o homem vê mulher e vê outra mulher e mete os olhos, mas a mulher também faz a mesma coisa, como se isso aí fosse o correto, o lógico. A mulher faz, mas faz com jeito, e aí todo mundo acha legal. Não, está errado. Todo mundo acha graça, não, mas a mulher quebra o homem porque ela faz isso, faz outro. Pô, mas não é o correto, e parece que é engraçado, mas a mulher está fazendo coisa errada e o homem também, parece que isso aí está legal. Não, está errado. O homem tem que valorizar a sua esposa, ele tem que honrar a sua esposa, ele tem que colocar a sua esposa no altar como Cristo fez com a igreja. Ele tem que elevar a sua esposa. E a mulher o seu esposo, mas parece que se exalta os outros e se acha graça. Não, o homem vê uma mulher e quer olhar, mas a mulher, ele pensa que a mulher é boba, a mulher também, mas a mulher olha com jeitinho, a mulher sabe olhar escondida, e aí ela olha e vê aquele homem lindo, e olha para o seu esposo, eu tenho um lixo em casa. É como diz assim, poxa, cheio de homem bonito, e eu tenho um lixo em casa de homem. E aí você acha graça. Então são as coisas que para mim não fecham, no meu entendimento não fecha. Nós vamos voltar aqui, nós vamos para o 28 e chegar aonde nós podemos chegar no próximo áudio, mas são coisas que para mim não fecham. Tem que se incentivar, e tu tem que fazer assim, com teu esposo, tu tem que fazer isso com a tua esposa. E pedir graça a Deus, ser diferente com a tua esposa, não é com os outros, com as outras, e tu tem que ser com o teu esposo, não é com os outros, fica achando, e se acha graça, não, a mulher faz, o homem faz, são assim, não, são assim, mas todos nasceram de volta, e aí tem um padrão bíblico, e isso não é bíblico. Andar se aparecendo para outros, isso não é bíblico. Então nós temos que ser bíblico, esse é o nosso objetivo. Pai, nos faz pessoas bíblicas, nos dá casamentos bíblicos, casamentos que sejam adornos da doutrina de Cristo, e é o que a gente está vendo aqui no mundo. Não, a mulher faz assim, o homem também faz, o homem pensa que ele é o tal, faz, mas ele não se dá conta que a esposa também faz, e aí você acha graça. Poxa, era uma coisa que tinha que ser repreender, homem, poxa, está fazendo errado, Deus não está se agradando de ti, Deus não vai te honrar, as tuas orações não vão ser aceitas. Mas não, tu faz, mas tu não está te dando conta que a mulher também faz. E aí fica tudo, um faz, o outro faz. E aí segue. Senhor, nós estamos errados. Nos faz voltar a tua palavra. Nos dá casamentos bíblicos para a glória do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.